Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Seguimos com Ecosistema por 25 e a gente está com um dos pioneiros da digital commerce no Brasil, que a gente quer muito. Você sabe, Quiroga, que Germán Quiroga, a gente chama Quiroga. Eu acho que ninguém conhece a você como Germán, não? Nem minha esposa. Tá? E a gente está fazendo uma homenagem, não? Por isso, uma homenagem. A gente cumpre 25 años, o ecosistema do digital commerce cumpre 25 años no Brasil e fora do Brasil também. Não? Isso é incrível, porque a gente tem a Câmara Inet, que cumpre 25 años da fundação, a Câmara Argentina de Comércio Eletrônico, que cumpre 25 años da fundação, e o Mercado Livre e Americanas.com. Associação Espanhola de Economia Digital, Mercado Livre, Americanas e Vitex. Tá? A gente tem um ano muito importante para todo mundo, estes 25 anos do ecossistema. E a gente está fazendo este tributo, que é reconhecer primeiro a quienes fazem e fizeram tudo que a gente tem nestes 25 longos anos. Mas primeiro tem que, meu amigo, contar como nasceu o Germán Digital, não? Que eu acho que poucos conhecem. Perfeito. Primeiro, obrigado. Obrigado, Marcos. Você é uma referência também para a gente. Acompanhei a história da Vtex. Então, é um prazer estar aqui com você. Rapidamente, vou tentar ser rápido. Eu fiz engenharia eletrônica no Instituto Militar de Engenharia. É uma faculdade militar aqui no Brasil. Na sequência, eu vim fazer mestrado aqui em São Paulo, na USP. E durante o mestrado eu abri uma empresa que fazia duas coisas, sites e automação comercial. A automação comercial eu também fazia quando eu estava no Rio, a gente fazia ERPs, eu não tinha esse nome na época, sistemas para lojas. Quando a gente veio para São Paulo, eu mantive esses sistemas de lojas e comecei a agregar multimídia. Então a gente começou a fazer sites e CD-ROMs na época. O interessante é que, naturalmente, isso me levou para a internet e para o e-commerce. Pegar o e-commerce é uma mistura de multimídia com automação comercial. Na linha de tempo. Na linha do tempo, eu estou falando de 94. Então, em 94, a gente fez os primeiros e-commerce do Brasil. Sim. A gente fez o e-commerce do Pão de Açúcar e da Volkswagen. Mas já aí nasceu Na verdade, o Germán, por isso, aí nasceu o Germán Digital, porque eu nasci com a Commodore 64, com jogos e fazendo jogos o digital, vamos dizer que durante a faculdade, esse período que eu estava no Rio, já era um pouco digital, não era internet, mas era digital, onde a gente fazia sistemas de retaguarda para lojas. Isso me deu dinheiro para a faculdade. A faculdade não tinha que pagar, mas eu queria gastar dinheiro durante a faculdade, como todo jovem. Aí, quando eu vim fazer mestrado, eu continuei com isso, só que ampliei para sites. Estavam nascendo os sites no Brasil. Então, 99 talvez seja, aliás, 94 talvez seja um marco de eu ter ido para a internet. A gente começou a fazer sites de grandes empresas. Era, por um lado, muito fácil, porque nenhuma tinha site. Então, a gente fez o primeiro site do Pão de Açúcar, da Volkswagen, do Banco do Brasil, do Bamerindos, da Antártica, da Parmalat. Então, imagina que você antes digitava www.volkswagen.com.br, não acontecia nada. Banco do Brasil, não acontecia nada. Então, a gente fez os primeiros. Mas, por outro lado, para vender era um pouco mais difícil, porque também ninguém conhecia, não tinha público. Quem navegava na internet? Pesquisadores e o público muito early stage, estava começando a internet. Multimídia já tinha, mas a internet estava começando no Brasil em 94. Então, o modem fazia barulho, tinha muita BBS também, mas ainda não tinha os sites. Então, por um lado era fácil fazer, porque as empresas não tinham site. Então, era questão de... Lembremos que em 95... começa a Amazon. Então, foi... o e-commerce começou em 95. Isto é pré-e-commerce. Pré-e-commerce, eram os primeiros sites. Primeiros sites. Idade de pedra. Idade de pedra. O Banco do Brasil não tinha site. Então, por um lado, foi fácil de vender, no sentido de o cara não tinha, era um negócio que ele precisava ter. Quem comprava era área de tecnologia, sim, não era o C-level de marketing, não era comercial, não era o presidente. Mas, então a gente começou a vender esses sistemas
Só que para fazer o conteúdo a gente precisava do marketing. Então a gente começou a entrar dentro dessas empresas todas que eu comentei. Duas delas, e a gente provocou, viram a oportunidade de fazer e-commerce. A Volkswagen, e aí eu estou falando de 95, e o Pão de Açúcar. Então muito cedinho, quase começando o Amazon lá fora, o Pão de Açúcar topou fazer. Vinha encartado em CD-ROM, porque não tinha banda suficiente para... Então, mas... eu lembro mais depois disso que o primeiro supermercado que fiz uma atividade em internet em 99 na Argentina era Disco Virtual, que foi comprado depois por Cencosud, e você fazia, o catálogo vinha num CD, e você conectava com Dial-Up e mandava o pedido por mail. Isso era e-commerce, porque não tinha pagamento. O pagamento vinha com o post. Tinha banda suficiente para você checar o preço, a disponibilidade e confirmar o pagamento. Mas para imagem de produto, dados de produtos, navegar, isso não tinha. Então vinha no CD-ROM, você completava a operação online. Você começava a fazer a operação, na hora de fazer o pedido, tem, não tem, fechava o pedido. Então esse foi a pré-história. Depois disso, eu fui mapeado para a startup da Americanas.com. Mas aí começou, porque essa é outra pergunta que eu tinha para você. Aí começou o piloto. Aí já era piloto, porque você, tipo, a gente tem um reconhecimento agora, que é público, que a gente vai, vocês, o Ayrton Senna do Digital Commerce, você compreendem agora por que a gente está fazendo este reconhecimento em Ecosistema por 25, porque todos vocês têm que conhecer esta história. Como começou tudo, e você sabe que a gente tem muito carinho e faz um tributo a Ayrton Senna constantemente, mas Ayrton Senna também começou na Fórmula Karting. Hamilton, que é outra pessoa que a gente faz tributo também, começou, Hamilton faz tributo também para Ayrton Senna, começou na Fórmula Karting. Essa foi a Fórmula Karting de Germany. Isso, começou com sites. Sim. E os primeiros cases de e-commerce Pão de Açúcar. Foi Ayrton Senna que honra, da Digital Commerce. Vindo de um outro piloto, de um outro Ayrton Senna do e-commerce latino-americano. Obrigado. E da empresa, que tem outros, incluindo Mariana e Vetex. Eu vou chegar outro capacete. Vou chegar na história deles, outros grandes pilotos, na verdade, todos campeões. Sim. Como Ayrton Senna, campeões dessa corrida. Mas talvez, contextualizando um pouquinho mais, me chamaram então para Americanas.com. No caso da Americanas, eu entrei com o CIO, e como não deu tempo de contratar um diretor de marketing, eu virei também o diretor de marketing da Americanas.com. Eu estou falando o início... Demos contexto para quem não conhecem Americanas, não? Porque te lembra que há pessoas de fora do Brasil que não conhecem. Tá bom. Americanas foi o segundo grande e-commerce do Brasil, porque embora a gente tenha feito Pão de Açúcar e tenha tido um relativo sucesso com o supermercado e tenha feito Volkswagen, o primeiro case que ficou grande foi o Submarino. O Submarino veio com muito investimento, comprou uma empresa especialista chamada Booknet, mudou de nome e foi talvez o primeiro grande case de e-commerce do Brasil. A gente veio um pouco depois, mas veio com uma diferença grande. A gente não era um pure play. A gente vinha de um grande varejista brasileiro, um varejista generalista, chamado Lojas Americanas. Lojas Americanas tinha um desafio para a gente, então eu fui mapeado para fazer startup da Americanas.com, inclusive foi a gente que escolheu esse nome, esse grupo, mas tinha um desafio porque o público da Loja Americanas era feminino, de baixa renda, não era tão digital, e os produtos que consumiam não eram os produtos que mais vendiam na internet na época. Então a gente tem que fazer um shift de posicionamento da marca Americanas para ela ser mais masculina, mais alta renda. E deu certo. Em pouco tempo ela virou líder de mercado e foi reconhecida também como uma das melhores. Também, linha do tempo. Eu estou falando aí a primeira reunião da Americanas foi 9/9/99, às 9 horas da manhã. Então não dá para esquecer. Então começou aí, a gente ficou lá até... Cabalístico. Um grupo muito bom, amigos até hoje. Tem que nombrar a eles, porque também é um tributo para eles. Sim. Se você lembra de todos? Lembro. Eram o presidente e mais 4 executivos. Então o presidente chamava Pedro Donda, faleceu recentemente, mas era um ícone do mercado digital do Brasil, de soluções para transferência de dados, EDI, chamava na época. E eu estava com tecnologia e marketing, tinha um executivo que estava até recentemente na Loja Americana chamado Timóteo Barros, virou presidente depois,
um executivo da área comercial chamado Marcelo Roffet, recentemente presidente da CIC. E, por fim, logística, eu já falei Timóteo, logística, marketing, finanças. O Richard Lark, ele foi CFO da Americana, foi inclusive quem conseguiu captar os recursos para viabilizar o projeto. Um reconhecimento para ele também. Não, perfeito. Sim. E até recentemente estava como CFO da Gol. Então, querido. Bom, então a gente teve esse momento romântico do e-commerce no Brasil, tudo começando, não tinha plataformas disponíveis, não tinham soluções de diversos tipos. O que aconteceu quando a gente resolveu sair? A Americanas ficou grande, a loja Americanas falou, não, eu quero isso para mim, resolveu pedir para Americanas, ela era controladora, então é um pedido com muita eficácia, para a gente se mover para o Rio de Janeiro, a gente era uma empresa que estava nascendo aqui em São Paulo, eu já ia sair antes, mas o segundo presidente, se chama Eduardo Chalita, meu sócio até hoje, ele falou, Quiroga, se tem alguém que pode fazer com mais cuidado essa transferência da Americanas.com para o Rio, somos nós. Então, eu fiquei mais uns 6 meses, a gente fez essa transferência e logo depois eu saí. Quando eu saí, e aí eu conheci o Geraldo. Eu já conhecia de nome, de alguns cases, mas conheci melhor, porque a gente resolveu montar uma empresa de full commerce. E para montar uma empresa de full commerce, precisava de uma super plataforma. O Geraldo tinha 2 negócios, ele tinha um negócio com o Mariano chamado Vtex, que tinha alguns linhas de negócio. Origem das origens. A gente está falando 99. Estou falando aí de 2000. 2000 já. Porque o 2000 e pouquinho, 2001. Mas o ponto é, a Vtex já existia antes, mas ela tinha outras linhas de negócio. CRM, para texto e outros negócios. Lembre que o nome de Vtex é Vitrina Textil. Vitrina Textil. Mas ele também, o Geraldo, em paralelo à Vtex com o Mariano, ele tinha um negócio de produção de plataforma para alguns negócios, entre eles um negócio de maquiagem no Brasil, que eu já vou lembrar o nome. Sephora, que virou Sephora, mas tinha outro nome antes que eu não lembro agora, mas a gente vai colocar no livro. Mas, então ele já tinha uma experiência, e era um cara super competente. Então, para montar essa nova plataforma, eu já tinha montado uma na Americanas, do zero, resolvemos fazer um acordo com o Mariano, aliás, com o Geraldo, e eu trouxe mais uma equipe muito pequena de 6 pessoas. Sim. Essas 3 ainda estão na Vtex. O Geraldo, o Marcelão e o Gustavo. Então esses 3 foram os primeiros codificadores do que foi a primeira versão de Vtex. Éramos muito jovens, né? Muito jovens. Pensava que íamos, nesse momento, não? Pensava que a gente que ia chegar a 25 anos. Só para te dizer como é que foi a história, sim, a gente fechou um deal com a Walmart. A primeira coisa que a gente fez, sim, quando a gente recrutou essas pessoas, ainda não era como Vtex. A gente juntou um grupo para fazer uma nova plataforma. Uma plataforma que ia nascer já com a experiência de quem tinha feito Americanas, quem tinha feito a loja do vinho. O Mariano tinha feito essa loja de maquiagem, uma loja de vinho muito boa. E ele tinha uma plataforma muito legal. E aí a gente juntou e falou, já que a gente vai reescrever a plataforma, vamos pegar uma plataforma que já nasça preparada para redes sociais, uma plataforma que já nasça preparada para busca orgânica e outras coisas mais. Então, foi um prazer ter trabalhado com eles. Só que o Walmart ajudou a financiar essa plataforma. Foi um negócio interessante. Ele queria contratar a gente como executivo e a gente falou, não, a gente quer um negócio societário. Ele falou, eu, societário com o Walmart não vai dar, mas eu preciso da plataforma de vocês. A gente primeiro teve que vender essa plataforma não só para o Walmart Brasil, Carlos Fernandes, sim, e outros. Flávio Dias. O Flávio veio bem depois. Bem depois. Nessa época, Carlos Fernandes. E aí, o presidente, eu já vou me lembrar o nome dele também. Mas o ponto é, a gente teve que convencer eles primeiro aqui no Brasil, depois teve que convencer o pessoal de Bentonville, nos Estados Unidos, e o pessoal de Bentonville pediu, agora você tem que convencer os indianos. Certo. Por 3 sessões, um grupo pequeno, eu e o Geraldo entre eles, mais algumas poucas pessoas, convencemos que a gente estava construindo uma plataforma que ia ser melhor do que as melhores plataformas americanas para o Brasil. Então, ela não ia nascer melhor que elas, mas para o Brasil ela ia nascer melhor. Então, isso, a gente está conhecendo os origens dos origens. Isso é incrível o que está escutando todos vocês. E aí, o Geraldo passou por sabatinas enormes. Sim. E uma característica muito interessante do Geraldo, além de ser um excelente técnico, o melhor que eu conheço, pouquíssimos no mesmo nível, ele também é uma pessoa muito simpática, muito carismática. E foi incrível como ele foi conquistando esses layers. Primeiro,
o Walmart Brasil, depois o Walmart Estados Unidos, depois o Walmart Índia, que era o celeiro de tecnologia do Walmart. E eles nos deram a possibilidade de fazer essa plataforma, investindo muitos milhões. Que a gente ia demorar muitos mais anos para ficar pronto se não fosse o Walmart. Mas a gente teve que assinar uma cláusula que se a gente fechasse societariamente com alguém, que era o nosso objetivo, a gente tinha que dividir a equipe de tecnologia e passar o código para essa equipe de tecnologia, para ele não ficar dependente de um concorrente. E a gente assinou esse contrato. Quando o nosso grupo fechou com o Ponto Frio, para fazer o pontofrio.com, a gente fez o spin-off do Ponto Frio, o Carlos Fernandes me liga no dia que saiu a notícia, falou: eu vou exercer a cláusula, adoro vocês, mas só para você saber, a gente quer, e a pessoa que eu quero é o Geraldo. Aí eu voltei para o Geraldo e falei: fica tranquilo, vamos com certeza cumprir o contrato, não se preocupa. A gente tinha 6 pessoas envolvendo, 6 pessoas fizeram o primeiro código da Vertex. E aí a gente combinou: você fica com 3, eu fico com 3. Você já escolheu um, que é o Geraldo. Deixa eu conversar aqui. E justamente o Geraldo escolheu o Marcelo e o Gustavo, e foram as 3 que foram junto com o código, o primeiro código, para montar a Vertex. E o Geraldo me fez um pedido: Quiroga, eu tenho já uma empresa montada com um sócio meu que eu gosto muito, chamado Mariano. Eu não vou criar uma outra empresa para isso. Deixa eu botar lá o código. Falei: tranquilo. Mal sabia eu que o Mariano era quem é. Então, se já tinha um cara carismático e competente de um lado, se juntou com um cara que é o Silvio Santos do e-commerce. Eu sempre falo que a gente tem orgulho no Brasil de ter o Steve Jobs e Wozniak brasileiro. Perfeito, não? É isso mesmo. Não sei quem é essa dupla. Não, é acho que é mais fácil ali. Não, é como se fosse a Mr. Jai. Não, e agora, eu acho que com algumas vantagens. Sim. Em relação à dupla que você citou. Ainda não chegaram no patrimônio, mas vão chegar. Mas de qualquer forma, o ponto é: o Mariano... O mais importante que quero agora, não, porque a história fica muito rica. E aí eles montaram a Vertex, mas só assim, o Mariano, essa combinação foi explosiva. E vocês sabem no que deu. Mas voltando aqui para o nosso caso, depois de ter fechado com o Ponto Frio, a gente já foi contratado lá para montar o Ponto Frio.com, mas para ajudar a vender. Foi vendido para o Pão de Açúcar, e a gente montou quando a gente foi vendido para o Pão de Açúcar, a gente pôde assumir o Pão de Açúcar, o Extra. Logo depois a gente pôde assumir também o Casas Bahia e montou a Nova.com. A Nova.com a gente levou até um IPO na Nasdaq em 95. De lá eu monetizei. Hoje eu estou em conselhos e algumas investidas. Resumindo, é isso. E muito tempo que você tem dentro da indústria, com muitas escuderias que você foi o piloto, o diretor, o presidente da escuderia. Em todo este tempo, quais foram os 3 momentos que você acha que foram uma aceleração, sacando a pandemia? Não? A pandemia está, para mim, não sei se você está de acordo, que é uma nova era. Total. Não? Sacando a pandemia, quais são os 3 momentos que você acha que foram uma aceleração? Para o mercado ou para mim? Por mercado. Por mercado. Ecossistema. Porque a gente começou como indústria e depois transformou em ecossistema, porque impacta agora todas as indústrias. Tá. Mas quais foram esses momentos de aceleração? Eu vou citar um que tem a ver comigo também. Sim. Mas foi um momento muito mágico, onde o Grupo GP estava montando os primeiros cases de e-commerce do Brasil com muito investimento. Então, como eu falei antes, tinha a Booknet, tinha até o Ponto Frio, mas nenhum tinha tido o volume de investimento, dezenas de milhões de dólares, como teve o Submarino e a Americanas.com. Então, eu diria que o primeiro marco, ordem de grandeza 99, nascem os primeiros e-commerce com muita capacidade de investimento no Brasil e uma visão de o tamanho que isso podia ser no futuro. Com um grupo com muita visão empresarial, que nos deu carta branca para crescer. Então, acho que esse marco de 99, que, como você falou, não tem só Americanas, não tem só Submarino. Os inícios. A gente, Mercado Livre. Começou a ter as primeiras plataformas, os primeiros conteúdo dentro, porque nem sequer eram plataformas ainda, em conteúdo dentro que a internet tem uma função, era mais que um BBS, mais que estava virou o hype global, a questão de e-commerce, e o Brasil, o boom da .com, e o Brasil pegou esse hype com alguns negócios. Um dado importante, 99 é pré-bolha. Então a gente logo depois, 2000 e pouquinho, teve o evento da bolha, que foi muito importante porque tirou do mercado centenas, milhares de negócios. E quem sobreviveu, a Amazon e os brasileiros, os latino-americanos, que sobreviveram, saíram muito fortes.
porque passaram por um negócio que assim, só os fortes sobreviveriam. Isso é importante ter em conta. Houve uma época do oscurantismo do digital commerce, não? Porque a gente, depois do 2000, 2001, 2002, 2003, até 2004, acho, falar de internet quase era... Exatamente, eu brincava que assim, a gente foi do... posição que todo mundo queria ser, todo mundo largando empregos maravilhosos para ir para o digital, e o pós-bolha era quase uma doença infecciosa. Você do digital, coitado, você vai passar, não fica assim não, se precisar de emprego, volta aqui. Mas quem sobreviveu saiu muito forte e se preparou para o futuro. Não, então tem essa resiliência, não? Porque tuvo uma resiliência, porque a gente sempre fala que a gente tinha os molinos de vento, e éramos Quijotes e Sancho Panza, não? Porque a gente estava contra o molino de vento. Ninguém acreditava que a internet, porque já vinha a borbulha de internet, ninguém acreditava que ia ficar, porque a gente creo que tinha esse conceito de, eu sempre falo de o visionário, esse louco que faz as coisas acontecer, não? Essa loucura de dizer, a gente vai continuar com consistência, com disciplina, fazendo coisa muito difícil. Uma coisa de quem vivia o digital nessa época, via o quão importante... O potencial que tem. Exatamente. Então, quem estava vendo de fora ficava com a questão, coitado, mas quem estava vivendo, vocês não estão entendendo. É uma fase. Porque, assim, isso vai mudar o mundo. Vai mudar o mundo. E mudou. Mudou Chegou tudo. Um pouco mais de tempo. Não sei se chegou mais de tempo. Você, o que acontece? Porque são 25 anos. Você acreditava que ia estar aqui agora? Mas eu acho que 25 anos, se pegar na história do tempo, quanto tempo demorou o Walmart para ser o que o Walmart foi antes do e-commerce? Olha o que a Amazon fez, uma das top 3 empresas mais valiosas do mundo, em 20 e poucos anos. Então, assim, temporalmente é muito rápido. E o detalhe é o seguinte, está se acelerando. O Amazon demorou 20 e poucos anos para ser o que é. Aí você pega outras empresas estão fazendo isso em muito menos tempo. E lembre que agora a gente fala das tecnologias exponenciais, não? Inteligência artificial, ¿por que são exponenciais? Porque terminam mudando tudo. Muda a cadeia de valor no consumidor final. Muda o modelo de negócios. O impacto é um impacto muito mais profundo, como a imprenta nos inicios, ¿no? A revolução industrial, o motor, a gasolina, o que mudou tudo. Eu vou pegar, a eletricidade. Eu vou pegar, para responder a tua pergunta, 3 eventos. A primeira, essa fase mágica no Brasil de 99, que é pegar aquela primeira onda. Teve a fase ruim, que eu não vou contar como 1, 2, 3, que é a fase da bolha, que estourou. Mas logo na sequência, a gente tinha uma conjuntura muito interessante, que eram diversas armas disponíveis que as empresas começaram a juntar e fazer. Por exemplo, a mobilidade, o barateamento da tecnologia, a capacidade de tecnologia na nuvem, de armazenar dados na nuvem, CRM. Está colocando o que nós chamamos momentum em distintas dimensões. Esses momentum ficaram numa fórmula explosiva, não? Porque eu até brincava, porque teve aqui a primeira que o pessoal chamava de a onda da internet. Eu acho que teve o tsunami de 300 fatores, e não tô, se você parar para nomear 300, de você realmente ter tudo junto a favor do que aconteceu. Fazer com que esses players digitais se tornassem as empresas mais valiosas do mundo. Porque tem a dimensão de mobile, a dimensão da data, porque a gente aí começou, lembra quando a gente tem o acesso a Google Analytics como ferramenta. Então, virou esse negócio a gente tem os marketplaces com o começo do comércio esse seria o meu terceiro. Esse seria o meu terceiro. Então, no segundo ainda, a questão de você poder personalizar em escala, uma série de coisas. Ainda não... Ir ao conceito, depois que vamos a falar disso, porque os dados começaram muito antes, não? Isso é o mesmo que o conceito retail media. O retail media tem quase desde o início. Sim, mas no retail já era 1950. Então, lógico, a gôndola no supermercado. Exato, e como o e-commerce, quando a gente fala do e-commerce, o e-commerce já nasceu com o catálogo. Não, a gente depois teve a televenda, depois a gente foi adicionando, mas o que mudou foi a tecnologia, a interface, eu sempre falo do ponto de contato ao ponto de venda, mas sempre tinha no final era comércio que a gente está fazendo com outras ferramentas. Mas os dados, a gente precisou ser mais data-driven. E vai ser cada vez mais. Foi a pedra que virou, o primeiro dominó foi, a peça do dominó, foi quando a gente já tinha uma ferramenta que foi quase utilizada por todo mundo. Exatamente. Eu acho que então, e foi nessa fase do tsunami, eu acho. Sim.
Isso. Gostei, segundo. Isso é muito bom de conversar com você. Não, imagina. Agora, teve um terceiro que eu acho que para o dia a dia das pessoas foi bem interessante, que veio o conceito de omnicanalidade e o conceito de marketplace. Porque o que aconteceu? Até uma determinada data, tinha uma briga pelo digital versus o físico. O físico falava, não, esse digital não funciona, dá problema, não sei o quê. Estão aproveitando, estão com muita grana. E, por outro lado, o digital falava, as lojas vão morrer, o futuro é 100% digital. E a gente viu que as grandes empresas tiveram consciência, não, eu posso ser omnichannel. Eu tenho a capacidade de vender pelo digital, mas eu tenho forças físicas, como produtos bem distribuídos geograficamente, perto do consumidor. Eu posso ter o retiro em loja, posso ter, a minha marca é poderosa. Então, o conceito de omnicanalidade foi talvez um terceiro marco pré-pandemia. Não sei se está de acordo, mas eu quero colocar, porque dentro do livro a gente definiu 25 momentos, não? Que você nombrou muitos desses, mas gostei desse conceito de tsunami, não? Defender um terceiro tsunami que está relacionado com levar a omnicanalidade, que era um conceito romântico, hacia o conceito pragmático, que é o comércio unificado. Não? Exatamente. Que a gente fala de esse comércio unificado que tem o impacto do comércio colaborativo, porque a gente lembre os 4 momentos que são a búsqueda, o pagamento, o fulfillment e a logística, porque depois tem também aí os full commerce, que também jogam um jogo muito forte. Está essa era de as cuponeras de tudo que foi Groupon, lembra esse momento que também foi uma seleção, mas deixou instalado um conceito de e traço muitas pessoas que não faziam digital commerce, os eventos massivos, tipo Black Friday, Cyber Monday, isso foi fundamental. Que também, pero esse conceito de tsunami, porque o conceito de tsunami é importante porque a gente tem estes 25 momentos que quando juntaram os momentos, generaram um tsunami. É como se fosse, como fala, terremoto. É isso. O terremoto que generou o tsunami, onde coloca você o comércio conversacional, ou todo esse processo de humanização, porque foi uma mudança grande, não? Então, a gente estava no pré-pandemia. O pandemia foi, de novo, um grande momento. Você falou, sem pandemia, agora eu posso falar de pandemia, acelerou muito todos os negócios digitais. E daí surgiram oportunidades e percepções que a interface homem-máquina tinha que evoluir. Porque, embora ela tivesse se viabilizado em larga escala na pandemia, ainda era uma restrição para terceira idade, para pessoas com menos capacidade de formação. Então, o conventional commerce faz com que seja mais natural. E com as ferramentas que a gente tem hoje, inteligência artificial, tecnologia tão barata, na nuvem, isso é viável hoje. Então, hoje você consegue... Vai um conceito que eu acho vai ser revolucionário, ou seja, vai mudar novamente as regras e a cadeia de valor, que é esse concierge commerce. E é um conceito que quero ver se você está de acordo com este. É como casi un trabalengua que a gente maneja, que online necessita o offline mais que o offline ao online. Porque se a gente precisa ter rentabilidade e ser sustentável, tem que aproveitar o metro quadrado, nesses 4 momentos que falamos, próprio de terceiros. E aí quando empieza a ver os ecossistemas que se criam, que tem os ecossistemas de Mercado Livre, o ecossistema de Amazon, o ecossistema americano, de BW, vamos falar de ecossistema. Walmart. Eu tenho um pequeno trauma de comparar quem precisa mais de quem. Porque, em geral, eu estava no digital e o mais poderoso era o físico. Mas, independente de quem precisa mais de quem, ambos precisam um do outro. Isso é... Não, tem que impactar. Então, isso é fundamental. Tem que impactar é fundamental que o físico tem que impactar no digital. E esse conceito, essa barreira, essa distinção vai cair. Agora, o ponto é, com os devices que estão disponíveis para a gente hoje, começando de um Alexa há 5 anos atrás, ou 7, passando pelos relógios, os óculos e outros devices, o Conversational Commerce vai estar disponível a qualquer momento. Você lembrou que você não comprou um negócio? Falar, aumenta na minha lista de compra da semana o café três corações que eu quero receber em casa. Eu quero de cápsula. Pronto. Aí já acabou. Você não fez mais nada. Eu falo que aí um conceito de este terceiro tsunami traz, e a pandemia traz um conceito de darwinismo digital, não?
que a marca e o retail, o empreendimento, porque isto é para tudo, a oferta, que queira ser moderna, pós-pandemia, tem que adaptar-se ao novo consumidor. E tem que fazer o que tem que fazer. Na linha de marcos importantes, eu diria que aí a gente pegou 3 pré-pandemia, o pandemia, e vou botar 2 aqui. Sim. A questão das novas ferramentas que estão surgindo, como inteligência artificial, a parte de você ter uma conversação em linguagem natural disponível, outras coisas, mas os ecossistemas, que você mencionou, só queria dar um highlight importante nisso, porque é o seguinte, muda o jogo. Mas por que muda o jogo? Sim. Pelo seguinte, até recentemente, era varejista contra varejista. Sim. Jogando as mesmas regras. Como é que eu me abasteço, como é que eu custeio a minha operação, como é que eu faço ela competitiva operacionalmente, como é que eu faço a minha marca ser a marca na cabeça do meu consumidor. O conceito de ecossistema faz com que o campo de competição esteja muito ampliado. Então, uma Amazon da vida, só para dar um exemplo, e eu vou chegar nos chineses, eles têm diversas linhas de receita. Advertising, computação na nuvem, diversas outras linhas de receita. A ponto de permitir que eles possam empatar e talvez até perder um pouquinho o jogo no varejo. Eles já não têm essa cultura, começaram com a cultura de precisamos ocupar espaço, podemos perder dinheiro, mas já faz alguns anos, uma década talvez, onde eles não vão mais perder dinheiro, já está bom, agora a gente vai continuar crescendo, continuar ocupando espaço e ganhando dinheiro. Mas para isso, para ficar mais fácil, viável, e até covarde, eu pensei muito em usar essa palavra, mas é meio isso, eles têm novas linhas de receita. Então eles podem ganhar dinheiro com computação na nuvem, com marketing, com ferramentas digitais, plataformas para terceiros, serviços e outras coisas. Logística, fulfillment, tem um monte de linhas de receita. Na base, porque na base você tem os ativos, eu chamo os petrodatos que tem, generados por os SKUs e por os clientes. E depois tem um tráfego, se quer, uma transaccionalidade que genera on-off, e você o que está fazendo é esse combustível, que esse petrodato, você está generando gasolina, está generando grana com isso, não? E gerando valor, porque o mais importante é que isto retroalimenta, por isso eu falo de petrodato, que é renovável. E esse teu conceito, durante uma boa fase da humanidade, o petróleo é um dos melhores negócios. Sim. E tem 2 analogias em relação ao petróleo, em relação a dados. Sim. Então, o primeiro é o poder que os dados têm hoje. Sim. É um poder econômico tão grande quanto foi o petróleo no passado. Então, primeira analogia. A segunda analogia é que petróleo quase não tem valor se não for tratado. Na verdade, os derivados do petróleo que tem valor. A gasolina, o óleo. E a industrialização disso, porque a gasolina, se não tem um motor, se não tem um uso, porque esse tema que eu sempre falo que o dado sempre tuvo retail. Então, esse é o ponto. O tratamento do dado, ou seja, o dado bruto, é como o petróleo. O petróleo é baixo terra, não? A gente tem que aproveitar. Para aproveitar, você tem que saber tratar. Sim, e tem que tratar e tem que generar depois aplicações para isso, porque você tem agora gasolina. É tratar para isso, é tratar para você monetizar os dados. Como termina fazendo a monetização. Então, essas 2 analogias, o poder financeiro do petróleo igual a dados e a necessidade de você tratar para poder monetizar essa riqueza. Então, agora, só voltando para o ecossistema, na China, eu vou todo ano lá, e eu vi nascerem os 2 primeiros ecossistemas, o Alibaba e o Tencent. Se uno empieza a ver cómo nacieron eles tuvieron una pandemia. Que foi uma mudança grande, não? E cada um veio de um lado. Um veio de como se fosse o WhatsApp nosso, que é o WeChat, e outro veio do comércio eletrônico. Mas hoje a gente tem lá 8 ecossistemas gigantes. Então o governo segurou um pouco mais o Tencent e Alibaba e deu gasolina para que os outros... O negócio detrás do negócio. Se a gente faz uma analogia mais, porque todo termina sendo comércio, não? Todo termina sendo a cadeia de valor no consumidor final. No passado, o retail, o negócio detrás do negócio era o financeiro, era o crédito personal, era o cartão. Por quê? Porque o varejista, como varejo, era um lucro muito pequeno, mas o negócio grande era o financeiro. Agora tem um negócio detrás do negócio ou sobre o negócio, porque vem detrás, e sobre o negócio. Agora, sobre o CKU e sobre o cliente. A visão chinesa de ecossistema, na minha opinião, está mais
avançada, depurada do que a visão americana. A visão americana está indo para esse caminho, mas a visão chilena, aliás, chinesa, ela já tem, dentro de cada um desses 8 grupos, um banco do tamanho do Itaú no Brasil, um supermercado do tamanho do Pão de Açúcar, uma empresa de seguro do tamanho da Porto Seguro, uma empresa de e-commerce maior do que o Mercado Livre, e por aí vai. E todo um hospital, como se fosse um Einstein da vida. E cada um desses ecossistemas tem um negócio desses, do tamanho desses negócios que eu citei aqui no Brasil. Então são grandes potências e tudo começa do que a gente estava comentando agora, que é dado e conhecer o cliente e tratar esse dado para monetizar. Eu estou falando para simplificar, porque tenha em conta que você tem 25 anos, eu tenho 25 anos na indústria, e a gente chegou até aqui depois dessa quilometragem de muitas voltas, de muitas corridas que a gente fez, muitos campeonatos que você ganhou, alguns que não ganhou, mas correu todo o tempo. E chegou a eu chamo minimalismo, porque a gente está contando o que seria os pilares do nosso ecossistema. Porque nós temos um ecossistema agora que é muito potente e que impacta dentro de toda a economia, não somente do varejo, não, em toda a economia. Mas quando uno simplifica o conceito de comércio unificado, eu sempre falo, para fazer uma analogia mais, é que o cliente e o SKU, vamos falar primeiro do SKU. O SKU é sangue do retail. E o comércio unificado é o coração que la faz mover mais rápido. E o cliente é o cérebro, os dados, as células que fazem que o ecosistema cresça mais e mais. Que fazem que algo que é muito pequeno seja mais grande ainda. Porque esse cliente, no fundo, sempre foi o cliente e vai ser o cliente. O tema é como a gente maneja o cliente mais rentável, mais eficiente e genera mais grana com o que já tem. Depois você vai incorporando novos clientes. Não, o importante é esse petrodato, como a gente aproveita. E eu acho que você falou de 3 itens do corpo humano vitais: sim, coração, sangue, cérebro. E o legal é que o corpo humano também não funcionaria sem um simples rim. Sem um simples, tem vários outros órgãos que são vitais. Talvez não tão importantes quanto esse. Você falou citou os mais importantes. Sim. Mas o ponto é, como nessa tua analogia de corpo humano, você tem a logística, tem o atendimento ao cliente, sim, tem o posicionamento de marca, mas bom que você citou 3 dos mais importantes: dados, clientes e SKUs, a capacidade financeira de fazer isso acontecer. Então, y si queremos ahí entrar, para seguir esta analogía, esto es para que a gente tenga más, si queremos más na terra, ¿no? Más aterrizado o posado o concepto de que estamos falando, tem os huesos, todo esqueleto, que para mí es esa capilaridad propia de terceros, que es a loja física. O a loja física, centro de distribuição, ponto de recogida de produtos, tudo o que está acontecendo, que é parte desse ecossistema colaborativo. Mira, meu amigo, como a gente está com esta... É incrível que quando a gente junta os pioneiros e a gente empieza a conversar, a gente poderia estar conversando, creo que toda manhã, não? O sea, incrível, porque isto é o rico, isto é o potente que vai estar este livro do ecossistema por 25. Porque isto... eu não acho que a inteligência artificial pode generar ainda. Não, não sei se este análise... Como você disse fora da nossa entrevista, sim, tem que ser uma arma nossa. Aumentada, não? E parabéns pelo termo, mas é isso. A gente não precisa ser... Como o físico não precisa ser um concorrente do digital, sim, a inteligência artificial não precisa ser uma concorrente da natural. Não. Pode ser uma arma a mais para a gente. É um complemento. Não, isso é importante que a gente tem. Temos muitas ferramentas, porque uma coisa que quero e me gostaria ser visão, como a gente teve essa resiliência, porque a gente mudou muitas vezes em 95 anos e teve muito impacto. Lembra quando a gente tínhamos mobile first, agora data first, AI first, e sempre hay um first novo que a gente tem que adicionar. E adicionar é o quê? Não, e depois tem que isso ser sustentável e ter lucro,
E o talento, a cultura, tem que ser impactada por tudo isso. Como faz uma pessoa, um piloto, para ter essa resiliência, de ir incorporando e ter essa curação? Porque o importante é, tem que gerar valor. Eu acho que tem uma coisa legal de ver como empresas como a Vertex, que sobreviveram, cresceram e viraram líderes de mercado, eu acho que tem a ver com humildade, cultura, competência. Disciplina, excelência na execução. Então, quando você junta pessoas excelentes, uma visão excelente, humildade, porque arrogância, você achar que sabe muito, achar que fez muito, passado. O futuro é o seguinte: o que eu tenho que aprender? Onde que eu posso melhorar? Lembra Bernardinho, não? Como Bernardinho, você gana o medalha de ouro, no dia seguinte começa a 0-0. Exatamente. Tem que voltar a... Então, eu acho que vocês reuniram vários desses ingredientes. Eu estou com uma tosse, peço desculpas aqui por ter complicado. A conversa tem muito profunda e rica. Só queria te agradecer muito, de novo. Tenho um carinho, uma admiração. Você sabe que eu admiro você desde os inícios. E a gente criou uma relação. Estamos juntos, como dizem vocês. Isso aí. Mas para ir fechando já, porque a gente tem que fazer o que falamos. A gente tem que voltar a profundizar isto, como se fosse o primeiro episódio seria da bate-papo com Quiroga. Vamos a chamar assim a saga. A gente vai armar uma saga de bate-papo com Quiroga dentro do ecossistema por 25. E se você tivesse que definir estes 25 anos com uma frase, qual é essa frase que sai do seu estômago, não pensar ou do seu coração? Qual é a frase destes 25 anos? Essa foi difícil. Como viveu estes 25? Passão infinita, sudadeira constante. Eu acho que eu não vou ter a pretensão. Academia 7x24. Não vou ter a pretensão de tentar responder a tua pergunta com uma frase agora assim de bate-pronto. Mas uma coisa que me ocorre é que eu me sinto muito sortudo por ter agradecido, grato, por ter participado desse momento da história e ter visto tudo isso acontecer. E ainda ser parte. Fazendo uma pequena parte nessa grande revolução, mas conhecendo pessoas muito legais, trabalhando com pessoas muito legais, trabalhando para pessoas muito especiais, clientes, chefes. Foi uma jornada muito prazerosa. E isso eu sou muito grato. Então, não respondi bem a tua pergunta. Não, perfeito. Era o que eu queria de vocês. Porque sabe que isto é um tributo que a gente está fazendo. Um tributo é um obrigado a todas as pessoas que construíram este ecossistema e para todas as pessoas que não conhecem esta história, saber onde começou tudo e como evolucionou tudo. Porque isto não sei, com todo, sempre falo, não é evolução espontânea, não é que aconteceu e que a gente apertou um botão e tudo surgiu. Uma construção, uma evolução e algo que eu acho que é muito poderoso, uma colaboração. O nosso ecossistema, você vem do retail tradicional e conhece bem o retail tradicional e outras indústrias não tem este nível de colaboração, de intimidade, porque a gente tem, não somos muitos os Quijotes. Mas esse teu ponto é bem importante, porque no início, os early adopters de tecnologias, mas de movimentos, eles têm uma genuína vontade de fazer aquilo acontecer. Sim. E nisso, tem muito mais uma vontade de colaborar, como você usou a palavra, do que competir. Você até em última instância está competindo. Sim. Mas assim... competindo. Então, porque a gente era competindo porque havia... E até agora, há tanto para crescer ainda, que a gente tem que trabalhar junto, porque se não trabalha junto, eu sempre falo que tem uma mão, que junta todos os dedos e faz um impacto muito forte, não? Bom, Quiroga, sabe muito obrigado. Não, obrigado. Imagina, eu sou obrigado de ter o privilégio de poder ter esta saga de bate-papos que a gente começou. Este é o primeiro episódio da saga com bate-papo com Quiroga. Y seguimos con más Ecosistema por 25. Gracias por unirte a iLíderes por 25.
Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en eLíderes por 25.